Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas, algumas coisas para ajudar vocês a planejarem e organizarem aí a sua road trip, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo. E evitar os perrengues que a gente passou. Bom, para começar, a gente sabe que road trip é um negócio que muita gente tá na moda aí agora todo mundo fazer. Todo mundo sempre idealiza aquela coisa, nossa, vamos viajar, ver vários cenários bonitos e muito legal e não sei o quê. Só que às vezes a gente acaba esquecendo que road trip significa dirigir e dirigir muito, né? Porra, e muito. Então você já tem que aí se preocupar com a nossa primeira dica, que é fazer uma boa distribuição da quilometragem que vocês vão dirigir. Na nossa road trip a gente dirigiu de Brisbane até Arley Beach, que foram mais ou menos 1.000 quilômetros. 1.100 quilômetros. E a gente foi num belo de um pinga-pinga. A gente demorou acho que 7 dias pra chegar até em Arley Beach, pra depois voltar tudo em 3 dias. Então hoje eu faria o contrário, eu dirigiria mais, faria esses trechos gigantescos, né? Logo no começo da viagem, que você não tá tão cansado. Aí você vai para 3, 4 dias aí no seu destino final e depois você volta e aí você vai fazendo paradas mais regulares, né? E dirige distâncias menores na volta, que com certeza você vai estar mais cansado. E a segunda dica é você levar um ventilador USB. Aconteceu com a gente da gente não levar esse ventilador. A gente, na verdade, nem tinha e nem fazia ideia de que precisava de uma coisa desse tipo, né? Exato. E aí chegou num, sei lá, acho que foi no terceiro dia, a gente não aguentava mais aquele calor, porque a gente foi bem no verão, né? E tava muito quente lá em Queensland. É, porque você imagina, né? Carro fechado, 2 pessoas lá dentro, aquele calor, né? A gente falou, não dá pra deixar a janela aberta porque vai entrar mosquito, pernilongos, bicho, tudo, né? A gente falou, vamos comprar um ventiladorzinho. Então a gente parou lá no mercado e comprou. E foi a nossa salvação. Porque não dava, tava muito quente e o carro precisa de ventilação, né? Então, um ventiladorzinho USB vai fazer o ar circular e refrescar aí, nem que seja só um pouquinho, mas vai aliviar a situação dentro do carro. E o terceiro item é um item aí mais de segurança, porque uma campervan, dependendo do modelo, ela vai ser aquelas utilitários, né? Aqueles carros tipo uma Sprinter, no nosso caso foi uma Toyota Hiace. Então assim, a aerodinâmica desse tipo de carro, ela é muito diferente de um carro normal, hein? Meu, você pegou 100 por hora, o carro já balança pra caramba, e aqui na Austrália principalmente venta muito, e aí vem aquelas rajadas de vento, ela literalmente joga o carro pro lado. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você estiver dirigindo. Não abusa aí da velocidade, não pega confiança demais, porque, meu, pode causar um acidente feio aí e não, né? Não vai ser legal. E segurar bem o volante, né? Acho que principalmente quando passava do lado de caminhão, né? Você sentia bastante. Sentia uma baita porrada. E outra coisa também é quando abria a janela do carro, lembra? Dá bastante diferença isso. Sei lá se é a pressão, o que é. Mas fica esperto com isso, fica ligado aí pra não causar nenhum problema e um acidente mais grave. E a quarta dica da nossa lista é você não colocar todos os passeios que você quer no mesmo dia. Parece exagero, né? Mas aqui. Mas é, né? A gente tá fazendo uma organização de viagem e encontra vários pontos legais que quer parar. Mas a gente tem que saber o quê? Priorizar, né? Não é nem questão só de priorizar, mas, por exemplo, você tá de carro, então você tá livre pra ir pra qualquer lugar, né? E você quer conhecer o máximo de lugares possíveis. Só que assim, além do custo da gasolina e tudo mais, você tem o tempo que é curto, né? E você tem uma distância gigantesca pra cobrir. A gente chegou a colocar, tipo, 4, 5 lugares no mesmo dia pra ir, era impossível, né? Até dá pra você fazer isso, só que você não vai curtir nenhum desses pontos direito, né? Porque você vai passar correndo. Né? Você vai fazer aquela coisa, nossa, olha que legal, bate 3 fotos e vai embora, sabe? Aí vai pra outro lugar. E ficar nesse... Entre e sai, enche o saco e você perde muito tempo. Você vai ter que estacionar o carro, né? E é um tempinho aí que você perde que você poderia estar descansando ou curtindo o lugar. E o quinto item dessa lista é um item bastante importante, que é você levar ou um filtro de linha ou um hub USB, como por exemplo este daqui. Que você consegue carregar várias coisas usando uma tomada só. Porque o que acontece? Numa campervan ou no motorhome, às vezes você vai ter uma ou no máximo 2 tomadas aí disponíveis dentro do carro. E se você é igual a gente que tem drone, tem câmera, tem outra câmera, tem GoPro, tem 2 celulares, é muita coisa para você ficar carregando. Então não vai ter porta USB para tudo isso ou até tomadas. Então
você levar um carinha desse aqui, você economiza a tomada, você consegue carregar mais coisas ao mesmo tempo. E até mesmo quando você quiser aproveitar a estrutura do campsite, né, pra carregar as coisas, você aproveita aí e carrega 4 coisas de uma vez em vez de só um, né? Inclusive, se vocês quiserem comprar um igual desse aqui, tem o link aqui na descrição. Comprando por ali, vocês ajudam a gente a crescer um pouquinho mais aí, beleza? E a 6ª dica da nossa lista é você levar muitas moedas, principalmente se você tá fazendo uma road trip aqui na Austrália. Então, o que acontece? As lavanderias daqui, né, dos campsites, aceitam só moedas. Então, se você não geralmente é de $1 ou $2 só. Exato. O que aconteceu com a gente? A gente não tinha moeda de $1, $2. A gente só tinha nota. E aí, o que aconteceu? A gente teve que ficar indo nos vizinhos pra pedir pra eles trocarem pra gente. Porque senão a gente ia ficar sem roupa no dia seguinte, né? Exato. Então, é complicado. Tem que se planejar bem e não esquecer desses detalhinhos, né? E o 7º item dessa lista é você levar sacolas. Sabe aquela sacola retornável, eco bag, essas coisas? Então, leva pelo menos umas 2 sacolinhas dessa, porque você vai precisar para você poder levar aí as coisas do seu carro até a cozinha, por exemplo, do campsite, se ele tiver uma, né? Porque o que acontece? Coisa de cozinha é panela, prato, copo, tábua de corte. É muita coisa para você ficar carregando na mão, sem contar as comidas, que são todas itens pequenos, né? E aí, às vezes, você parou num spot do campsite que não é muito perto da cozinha, então você vai ter que andar um pouquinho. E ter essas sacolas vão ajudar muito e facilitar muito a sua vida. Não, teve dia assim que a gente chegava e levava várias coisas, mesmo usando a sacola. E a gente, putz, faltou isso, faltou escorredor, faltou isso. Aí a gente fica indo e voltando do carro, isso enche um pouco o saco. Sim. E uma outra dica que a gente quer dar é sobre não cozinhar dentro da campervan. E esse erro é muito importante evitar, por quê? Por causa do cheiro. Imagina, você vai lá, faz um hambúrguer, faz aquela fumaceira e aquela fumaceira fica dentro da van e você vai ter que dormir dentro da van. Praticamente você tá cozinhando dentro do seu quarto, né? Exato, né? E não é só nem a van que vai ficar cheirando, é tudo. Suas roupas, você... E não é nem só cozinhar fora da campervan, é cozinhar longe dela. Porque às vezes, sei lá, tá uma garoinha, tá uma chuvinha, aí você vai fazer o quê? Você abre aquela porta de traseira, ela vira uma cobertura. Sim. E aí você vai falar, vou fazer aqui do lado e tá tudo certo. Mas não existe um exaustor, né, no carro. Então toda a fumaça vai pra dentro do carro de qualquer forma. Então evita, procura lá o abrigo do campsite, faz uso melhor da estrutura e evita esse tipo de problema dentro do seu carro. E agora acho que é hora de dar a dica aí, uma das dicas mais importantes, que foi uma das que mais causou problema pra gente, que é a bateria do carro. Uma campervan, geralmente ela é equipada com 2 baterias. Tem a bateria principal do motor, que é aquela que a gente já conhece. Que é igual de carro, né? E ela tem uma outra bateria enorme que fica na parte traseira do carro, que é a bateria para alimentar a estrutura da casa, né? Da casa que você vai estar morando. Essa bateria da casa, ela serve exclusivamente para alimentar as entradas USB que ficam na parte de trás, não é aquelas entradas USB que você vê no painel do carro. Da parte da frente, isso. Você diz, né? O painel do carro é sempre só ficar na frente. Não tem como ficar atrás porque o motorista dirige. Exato. Tá bom. E também para as lâmpadas da parte traseira, né? E aí, o que aconteceu? A gente tava naquele calor absurdo, não tínhamos levado o ventiladorzinho. E aí, o que eu falei? Vou ligar aqui o ventilador, porque tem uma bateria enorme. E aí, não vai ter problema. Beleza, largamos lá o ventilador ligado para resfriar um pouco o carro, circular o ar dentro do carro, tararel. Esperto, né? Pô, gênio, né? Gênio. Uhum. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, beleza, vambora pro passeio. Matei a bateria do carro. Tudo que tá no painel, motor, essas coisas, não fazem uso daquela bateria monstra. Eles só fazem uso da bateria comum. E aí, o que aconteceu? Eu tive que bater lá nos vizinhos também e falar, então, né, tem como você me ajudar aqui, dar partida no carro, porque eu fui idiota o suficiente de acabar com a bateria do carro. Sim. Aqui na Austrália, o pessoal é muito bem equipado, né? A gente o pessoal tem muita bem preparado. Uhum. Mas, assim, poderia não ter dado essa sorte. Ou poderia não ter vizinho nenhum. A gente poderia estar no meio do mato, só a gente, né? Exatamente. Imagina a merda que ia dar. E não adianta você ligar o carro na tomada. Mesmo que ele esteja ligado lá no painel de energia, a bateria que tá recarregando é a bateria da casa. A bateria do carro não vai recarregar ligando ele na tomada do camping.
Então, fique esperto com isso. E a 10ª dica da nossa lista é você levar prendedor de roupas. Eu senti muita falta durante essa viagem que a gente fez. Secar a roupa dentro do carro não é uma opção muito agradável. Já não é fácil porque já não tem lugar pra mais nada, né? E outra, né? Levando os prendedores, você ainda consegue economizar uma grana, porque quando você bota a roupa pra lavar, você vai ter que pagar pra lavar e depois você tem que pagar mais pra secar. E geralmente a secadora, se eu não me engano, custava aí de acho que era 4 ou 5 aqui, dólares, sabe? Então, assim, se você vai ficar mais de um dia no camping, você lava as roupas e pendura. Você não precisa ficar usando a secadora e economiza aí, meu, 5 dólares é muita grana, né? O 11º item dessa lista é Tupperware ou algum potinho com vedação que não entre água. No nosso caso, a campervan não vinha equipada com geladeira, era só um cooler. E aí o cooler, pra você manter a temperatura, você tem que fazer o quê? Socar gelo lá dentro. Só que o que acontece com o gelo? Ele derrete. E aí a gente foi lá, falou, não, no primeiro dia vamos comprar aqui uns hambúrgueres, aí a gente faz uns lanches e tal, vai ficar, ó, delícia. Realmente, no primeiro dia tava uma maravilha. Só que virou a noite, o que aconteceu? Aquele hambúrguer tava tudo boiando na água. Foi uma merda. É, tava horrível. E aí ficou aquela desgraceira, aquela carne nojenta. Não deu pra comer, a gente perdeu. Só que assim, se a gente tivesse um potinho, pelo menos um potinho, a gente conseguia guardar as coisas. E essa é uma dica bem importante, porque às vezes você pode até fritar o hambúrguer, deixa frito, guardaria dentro desse container e colocaria na geladeira de volta. Geladeira. Então você não ia perder, você ia, assim, prolongar a vida do hambúrguer, olha isso. A 12ª dica que a gente vai dar é sobre você fazer uma verificação do carro. No ato da reserva, você vê quais são os itens que a empresa está fornecendo. Seja itens de cozinha, mangueira, cabo de energia, tudo que vai vir no carro para você saber o que você tem que levar. Porque, por exemplo, a mangueira serve para você abastecer o carro com água, né? Porque sim, pra você usar a pia, né? Você tem que ter um reservatório de água. E outra coisa que você tem que verificar é quando você chega no local da locação, ver quais são os itens e se realmente está compatível, né, com o que você verificou antes e se eles estão em bom estado. O que aconteceu com a gente? A gente chegou, pegou lá a campervan e aí a gente vai ver, né, abriu lá os armários. As coisas de cozinha tava tudo bonitinho. Okay. Só que as coisas pra dormir, que nem lençol, travesseiro, toalha, saco de dormir, tava tudo, mas tudo um fedendo mofo, assim, tipo, que aí eles guardaram molhado, eu acho que eles tinham pego, sei lá, no dia anterior, só que, assim, pegou da lavanderia, não tava seco. E guardaram. E aí, quando a gente abriu pra usar, meu, não dava pra usar. Era muito fedido. Assim que a gente chegou no camping, a gente já socou tudo na máquina pra lavar e, meu, foi um gasto de dinheiro de besta, assim, sabe? Exatamente. Então fica ligado nessas coisas pra não cometer o mesmo erro que a gente. E finalmente o último item dessa lista, que é não leve coisas demais na sua road trip. A gente levou câmera, a gente levou nadadeira, foi blusa. Mas era coisa que precisava. Sim, era coisa que a gente precisava. Mas assim, faz um bom planejamento daquilo que você vai usar. Lembre-se que tem lavanderia, apesar de ser um gasto a mais, mas isso vai ajudar muito você a organizar o seu espaço dentro da campervan. Nada, por mais que seja uma campervan, ainda assim é um carro. E o carro tem um espaço muito limitado, não é um quarto de hotel, né? Até pra você ficar pegando, mesmo assim, levou uma mala gigantesca, cabe dentro do compartimento? Cabe. Só que pra você ficar abrindo aquela malona gigante é um saco, né? Porque no nosso caso, os armários ficavam todos embaixo do colchão. Então, qualquer coisa que você quisesse tirar debaixo do colchão, você tinha que tirar os colchões, tirar as tampas do armário, pra aí você ter acesso à sua mala. Exato. Tenta levar, tipo, mala pequena, né? Ou mala pequena, ou mochilão, né? Porque é muito mais prático. Se bobear aquelas malas gigantescas de 23, 32 quilos, nem vai entrar direito no carro. Né? Depende muito da campervan. E essas foram as nossas dicas pra você não cometer os mesmos erros que a gente e não ter tanto perrengue. Porque perrengue você vai passar, não vai? De qualquer forma vai. Dependente de você seguir essa lista ou não, você vai passar. Acontece que se você seguir as nossas dicas, você vai passar menos perrengue. Exato.
Então, se você gostou desse vídeo, achou alguma dica muito útil para seu planejamento da road trip, deixa aí seu like, coloca nos comentários alguma dica aí que você tem que a gente não falou. E é isso aí, compartilha com seus amigos e até a próxima. Muito obrigada. Tchau.